Muito bom dia para você. Hoje, 2 de abril, quinta-feira, e a gente abre mais um boletim coronavírus urgente, já atualizando os dados pelo mundo. O mapa da BBC mostra que são 937.623 casos, com 47.271 mortes. Os Estados Unidos continuam liderando essa triste estatística com 216.322 casos e 5.123 mortes. País seguido pela Itália, com mais de 110 mil casos e mais de 13 mil mortes. A Espanha segue em terceiro nesse ranking com 104 mil casos, pouco mais de 104 mil casos e pouco mais de 9.387 mortes, e a China figura em quarto lugar, né? Com uma estabilização nos seus números, 82.394 casos e 3.316 mortes. E aí a gente tem aqui o Brasil com 6.931 casos confirmados, um crescimento aí bastante significativo nas estatísticas do país, e 244 mortes até o momento. Lembrando que o estado de São Paulo é o estado que mais concentra número de vítimas decorrentes da Covid-19. Então, números aí que não param de crescer. A gente tem aí informações do Ministério da Saúde, que diariamente faz coletivas de imprensa, né, juntamente com outros ministérios, para atualizar os jornalistas e, consequentemente, toda a população das últimas informações, das últimas medidas e dos dados que são atualizados aí praticamente diariamente. A gente tem agora aqui os números de casos. Deixa eu abrir para vocês o mapa de Minas Gerais. Números de casos de Minas Gerais, atualização em Minas pela Secretaria Estadual de Saúde, ela é feita geralmente ao meio-dia. Então, essa atualização é de ontem, 1º de abril, 34.799 notificações, sendo 34.018 casos suspeitos, 314 casos confirmados e 464 descartados. Lembrando que ontem a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais um óbito de uma pessoa da faixa etária dos 40 anos, então assim, uma pessoa mais jovem, né, do que essa realidade que tem sido confirmada de maior letalidade entre os idosos. Uma pessoa na faixa etária dos 40 anos que faleceu internada em um hospital na capital, Belo Horizonte, mas essa pessoa era de Mariana. Então aí o terceiro óbito confirmado desde domingo até agora. Então o estado de Minas já registrou aí 3 óbitos, o estado que até então não apresentava mortes confirmadas pela Covid-19. Essa semana, aí, em menos de uma semana, 3 óbitos já confirmados. Aí a gente teve também uma mudança nesse panorama, pensando aqui na nossa realidade estadual. E aí a gente vem para os números de Poços de Caldas, que são, na verdade, uma divulgação do que a Secretaria Estadual de Saúde valida. Então, o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde traz aí uma diferença no quadro, né? 182 notificações, 178 casos suspeitos, 2 casos descartados, um número que já vem aí sendo confirmado há alguns dias. Não houve mudanças com relação aos casos descartados e também com relação aos casos confirmados, tendo em vista que a última confirmação foi feita no sábado pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente teve um avanço, né, se a gente perceber aí no número de notificações e no número de casos suspeitos, mas a explicação é que a Secretaria Estadual de Saúde não atualizava a sua base de dados, né, desde domingo, com relação a esses números parciais de cada município. Então, domingo, segunda e terça, se a gente for avaliar os boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura, eles permaneceram estáveis, mas não que fosse uma estabilidade no sentido de que não havia o registro de casos, mas uma estabilidade explicada porque a Secretaria Estadual de Saúde está mudando a sua base de dados, está mudando o sistema de computação, né, de informações, e essa migração estaria gerando aí um delay, um atraso mesmo nessa divulgação fragmentada, ou seja, para cada município, né? Então a gente não tem um atraso quando a gente olha números totais, nível estadual, mas a gente teria aí um atraso justificado por essas mudanças. Então
Não é que de terça para quarta Poços registrou mais de 100 notificações. Na verdade, são números que são informados pela Secretaria Municipal de Saúde diariamente, só que o Estado precisa receber essas informações, consolidar para divulgar seus boletins. E houve aí um atraso nesse processo, tá? Então tá aí a explicação da diferença, né, desses boletins. E realmente, no site da Prefeitura, vou abrir aqui para vocês, existe uma aba onde são concentrados todos os boletins, até para facilitar mesmo a consulta, né, da população em geral sobre esses dados. Então a gente entra aqui no site, tem boletins diários Covid-19, aqui no canto direito. Quando você acessa esse link, você tem o boletim de ontem, que é esse que a gente acabou de mostrar, aí você tem o boletim de anteontem, né, dia 31, e aí quando a gente vai fazer a comparação, olha só, gente, dia 31, 69 notificações, 65 suspeitos, 2 descartados e 2 confirmados. No dia anterior, o mesmo quadro, não houve atualização no dia 30 de março. No dia 29 de março, a mesma situação. Então, a gente tem uma pequena mudança aqui do dia 27 para o dia 29, que são 2 casos a mais notificados e suspeitos, e a gente tem o crescimento, né, no número de casos, um caso a mais confirmado e um caso descartado, do dia 27 para o dia 29. E aí a gente manteve essa estabilidade nas informações, dia 29, dia 30 e dia 31. Ontem, com a atualização do sistema, a gente teve aí esse avanço, mas não que esse panorama tenha se modificado de terça para quarta-feira. Então é muito importante a gente explicar, né, como tem sido feito esse trabalho de atualização dos dados para que a população também possa entender melhor, né? A gente continua aqui com o nosso boletim, agora 10 horas e 55 minutos. E esse aumento preocupante no número de casos, ele é uma realidade mundial e nacional, como a gente acabou de ver aqui na nossa atualização dos dados, né? Ontem, na sua fala diária, o ministro Luiz Henrique Mandetta falou realmente sobre essa realidade e trouxe um alerta. Achamos que a gente está iniciando, sim, nós estamos iniciando uma subida. Agora, nós estamos iniciando e vamos colher os frutos desta semana e desta semana que nós estamos agora, nós vamos colher nos próximos 14. Você diminui 14 dias para colher nos outros 14. Nós ainda estamos pagando o que nós fizemos até 14 dias atrás. Ainda reflete hoje, já que o tempo de incubação, o tempo de dinâmica é 14. Quando a gente reduz bastante, como foi o início, a gente tira 1, contamina em média 2. A gente começou a movimentar, esse 1 contamina 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí os múltiplos, vocês vão fazendo o tamanho da conta. Se estamos ainda com o sistema tentando crescer e tentando se abastecer, movimentar nesta fase é o que nós podemos fazer de pior. Ontem, né, o Ministério da Saúde também reforçou o envio de 500 mil testes rápidos a todos os municípios do Brasil que devem começar a receber esse material a partir dessa quinta-feira, né? E hoje saiu a informação de que o Brasil tem pelo menos 23 mil testes de coronavírus à espera do resultado. Ou seja, gente, muitas vezes a gente percebe, né, nas redes sociais ou quando encontra as pessoas na rua que sabem que a gente está trabalhando diretamente com essa questão, que estamos ligados, né, ao trabalho da saúde, que estamos cobrindo jornalisticamente essa situação. As pessoas questionam a questão da veracidade do número de casos, da precisão do número de casos divulgados. Mas se a gente for pensar nesse panorama de que existe uma dificuldade para conseguir o resultado desses exames em tempo hábil, porque falta estrutura. E se a gente pensar que, por enquanto, ainda faltam testes para diagnosticar de uma maneira mais precisa, a gente pode afirmar que esses números, na realidade, eles podem ser muito maiores do que o que é atestado até o momento pelas vigilâncias epidemiológicas e pelas secretarias estaduais de saúde e, consequentemente, pelo Ministério da Saúde. Inclusive, o ministro Luiz Henrique Mandetta também falou sobre isso ontem
na coletiva, né, concedida aos jornalistas, e falou sobre essa iniciativa, né, de enviar os testes rápidos a todos os estados brasileiros. Teste rápido, que é teste de anticorpo, eles não têm, eles têm assim, quando eles dão o positivo, eles resolvem o nosso problema, mas eles têm um índice de sensibilidade que dá falso negativo. Então, às vezes, o resultado negativo no teste rápido, ele não é sentença de que é negativo. Já no outro, que é a PCR-RT, ele tem uma sensibilidade muito mais alta. Então, quando ele fala que é positivo, quando fala que é negativo, sendo que o negativo ainda tem uma margem de falso negativo, mas é muitas vezes menor. Nossa estratégia é dupla. Essa dos testes rápidos, nós vamos usar muito para ficar testando sequencial, principalmente trabalhador, fazer inquérito rápido. Ah, mas ele só dá 40%, 45%, 38% de sensibilidade no 6º dia, no 7º dia, no 8º dia. Ok, se a gente faz em rodada, a gente vai aumentar muito a nossa percepção e aí a gente faz o trato estatístico disso e utiliza isso como uma boa ferramenta de auscultar a dinâmica da sociedade, ok? Mas nós vamos investir muito, o Wanderson vai colocar aqui na área técnica, na grande estratégia que a gente está fazendo com os laboratórios privados, que é realmente, nas cidades acima de 500 mil habitantes, fazer a PCR-RT, passar drive-thru, coletar, baixar o aplicativo, levar para São Paulo, rodar e em 24 horas devolver no aplicativo. Esse é que a gente acha que esse é o que a gente estava sempre trabalhando para fazer dessa maneira. O teste rápido veio numa parceria muito comemorada da iniciativa privada, que se disponibilizou, nós conseguimos trazer, agradeço a Vale do Rio Doce, agradeço ao setor bancário que tem doado esses kits, nós vamos recebê-los e vamos saber usá-los e tirar deles o máximo de informação que eles podem nos dar. E a Prefeitura de Poços, inclusive, está fazendo uma divulgação desde a semana passada, alertando as pessoas para o cuidado, né, com golpes envolvendo os testes rápidos. Então, a Prefeitura informa que não está enviando agentes de saúde ou profissionais de saúde diretamente às casas para a realização de testes rápidos. Esse não é o protocolo de atendimento, gente. Então, a Secretaria informa que esse procedimento não procede, que se alguém bater na sua porta falando, eu sou da Secretaria de Saúde, sou da Prefeitura, vim fazer um teste de coronavírus, não abra a porta, isso é um golpe, isso é um argumento utilizado para pessoas que querem praticar crimes, que querem entrar nas casas, que querem efetuar furtos e roubos. Só coloca ali na tela para mim, Gera, o telefone, que tem um telefone para as pessoas denunciarem ou até se informarem. Então, se alguém bater a sua porta, alegando que é da saúde, que está passando para oferecer algum serviço de saúde pela Secretaria Municipal de Saúde, você pode entrar em contato pelo telefone, o 3697-5987, vai ligar nesse número e vai falar com a pessoa que vai atender você do outro lado. Olha, tem uma pessoa aqui assim, o nome dela é tal, e ela está me dizendo que veio em nome da Secretaria para prestar um atendimento. Lembrando que os funcionários, né, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, eles andam uniformizados, utilizam camiseta própria, utilizam crachá, né? E, inclusive, essa é uma segurança do cidadão. Pede a identificação dessa pessoa que está se apresentando como servidor público, liga nesse número, que é o 3697-5987, para checar antes de abrir a porta da sua casa e enfrentar uma situação aí, né, que ninguém quer, com certeza, tá bom, gente? Tá dado o recado, então. E a gente segue agora, 11 horas e 2 minutos já, com as primeiras participações. Maria Helena Costa, parabéns pelas informações. Obrigada, Maria Helena. Alessandro Assis. A Viviane Carvalho diz, nada de alarme, morre-se mais pessoas de gripe e ninguém fecha as portas. Povo medroso, falta de fé. Sem dúvida temos que manter a fé, né, Viviane? Mas a fé com vigilância, com cuidados, né? Sempre atentos aí às orientações e às determinações. Temos o exemplo do mundo para seguir, não precisamos errar e nem colocar mais vidas em risco, né? A Nádia Passarelli, bom dia, Aline. Bom dia, Nádia. Obrigada pela presença.
E a gente tem aqui mais algumas participações também. O Ricardo Costa está acompanhando a gente lá dos Estados Unidos. Ele é fotógrafo, mora lá já há 4 anos e meio e vai participar com a gente aqui das nossas próximas edições para contar como é que está a situação lá. Obrigado, Ricardo, e toda a família, né? A esposa Thalita, o filho Miguel, que acabou de chegar. Muito obrigada aqui pela presença. A Andréia Vilela vem com a hashtag O Brasil Não Pode Parar, que é uma campanha aí que ganhou força depois do primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na semana passada. E a Maria Augusta Frois pergunta se há alguma explicação para esse aumento significativo de casos. Eu não sei se você pegou o início do nosso boletim, Maria Augusta, mas a gente explicou, sim, que na verdade houve um atraso, né, na alimentação da base de dados da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde está migrando de sistema, houve um atraso e por isso os boletins, né, de Poços de Caldas, eles permaneciam com números totalmente estabilizados desde domingo. Então, se a gente for analisar, não houve mudanças domingo, segunda e terça. Ontem, né, foi noticiado esse boletim aí com um aumento significativo, mas o que não quer dizer que esse aumento foi registrado de terça para quarta-feira. Na verdade, esse aumento ele é um reflexo, né, ele é um retrato do cenário de domingo até ontem, que foi a quarta-feira, tá bom? Então, na verdade, houve um delay, um atraso na computação, na consolidação dos dados pela Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que os dados são informados pela Secretaria Municipal de Saúde via sistema e a Secretaria Estadual de Saúde quem consolida e caracteriza as notificações, tá bom? Espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. Agora, 11h05, a gente falou aqui ao longo da semana e tem sido pauta, né, em todos os noticiários, o projeto de auxílio emergencial de R$600, que será pago por 3 meses para trabalhadores informais, né, sem registro em carteira. Esse projeto foi aprovado no Senado, foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, mas por enquanto não há um cronograma. O que o governo já informou é que o pagamento desse auxílio deve começar a partir de 10 de abril, né, para os cidadãos que forem beneficiados. É importante a gente aqui orientar que ninguém procure os bancos agora, porque ainda não está liberado esse dinheiro, o auxílio ainda não está sendo pago. Então, evite aglomerações. A gente viu ontem muita gente na rua, possivelmente por conta do início do mês, né? As datas de pagamento aí de trabalhadores, de aposentados e pensionistas do INSS, mas não podemos nos esquecer da necessidade de isolamento e de distanciamento social. Então, não procure os bancos agora. Vão surgir mais informações nos próximos dias para orientar todas essas pessoas a receberem esse auxílio que é de direito de quem está incluído aí nessa proposta, tá bom, gente? E em meio a essa crise, né, existe uma discussão, especialmente no setor do comércio, sobre abrir ou não as portas, né? Ontem, inclusive, eu estava assistindo o noticiário da IPTV à noite e eles fizeram uma reportagem em Pouso Alegre mostrando exatamente isso, né? Que as ruas estavam mais movimentadas, como aqui também, mas a reportagem trouxe a fala de comerciantes reclamando que estão com as portas abertas, mas que não estão vendendo, porque o momento realmente é de muita tensão. E sobre isso, a gente foi conversar com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, o Carlos Henrique Diniz Cobra, que traz mais informações para a gente. Com relação à abertura ou fechamento dos comércios, o pessoal, os empresários, lojistas, estão ansiosos com a pergunta, deve abrir, deve fechar. Por hora, você deve seguir a lei, o decreto vigente, você pode incorrer em crime se você descumprir isso aí. Todos nós sabemos que isso vai impactar no recebimento, no pagamento, funcionários, mas infelizmente você tem que cumprir porque é uma pandemia, é um decreto de emergência sanitária. Então, cumpra a lei. Estão aí as palavras do Carlos Cobra, né, que é aí o representante, né, da classe de comerciantes de Poços de Caldas. E a gente também comentou com ele sobre essa possibilidade de manutenção do isolamento, né? Qual que seria o plano B, se há outras alternativas para os comerciantes neste momento, e ele também deixou aí uma palavra para a gente.
A alternativa que existe, o plano B, é o sistema de delivery, é o sistema do bom senso. Quem tem a condição de abrir e receber um lá dentro, igual o pessoal está perguntando muito de barbeiro. Puxa, você vê se consegue ele ir na sua casa ou ela ir na sua casa, ou trabalhar com agendamento um por vez e porta fechada. Aí você tem que usar a criatividade. Então, ratificando, cumpra o decreto vigente, porque ele é um decreto que, se você descumprir, você incorre em crime. A gente sabe que é um momento de tensão e de muita dificuldade, né, para todos esses setores. É um momento de pressão, né, para o chefe do executivo, para o prefeito, para os secretários que precisam também ajudar tecnicamente na tomada dessas decisões. E com certeza é um momento de tensão também para o Carlos, que está à frente da Associação Comercial. E ele finalizou aí essas mensagens deixadas ao boletim Coronavírus Urgente, dando a opinião dele sobre essa situação que a gente está enfrentando. Poços de Caldas, eu estou convicto, eu tenho participado todo o tempo em reuniões com a Prefeitura, com o Comitê de Saúde da Prefeitura. Eu estou convicto que isso é sério, que está acontecendo. Agora, entre os dias 6 e 20 de abril, porque pelo que estão divulgando, é o ápice da contaminação. Então, se você tem doença já pré-existente, sua família, seus funcionários, procure aguentar mais um pouco. Tá duro para todos nós, tá difícil para todos nós. Todos nós vamos ter que ver como é que vamos fazer depois, mas nós vamos dar as mãos e a solução vai aparecer. Se Deus quiser, nós vamos sair por cima nisso aí. Se Deus quiser, né, Carlos? Muito obrigada aí pela sua participação, muita força e muita luz para você nesse momento aí de extrema tensão que todos nós estamos vivendo, tá bom? Agora, 11 horas e 10 minutos, a gente vem com a notícia da abertura de cadastro de reserva para voluntários. Vamos colocar aqui na tela, a informação foi divulgada pelo site da Prefeitura de Poços, né? Lembrando sempre a necessidade da gente só confiar e propagar informações de fontes seguras, tá, gente? Então, a Prefeitura abriu o cadastro de reserva para voluntários interessados em atuar no enfrentamento da Covid-19. É um cadastro de reserva, então não existe garantia de que você será chamado, mas se antecipando aí a uma situação que pode se agravar, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu esse cadastro que deve ser feito, atenção pessoal, exclusivamente por e-mail, para evitar deslocamentos e aglomerações, tá? O e-mail voluntários, sem acento, pmpc@gmail.com. Vou repetir novamente, voluntários.pmpc@gmail.com. Só enviar o seu currículo, diferentes áreas podem ser necessárias, então não é só para o profissional de saúde, diferentes áreas podem ser necessárias, o trabalho de diferentes profissionais pode ser muito útil nesse momento. A Prefeitura já recebeu mais de 80 currículos de psicólogos, biomédicos, médicos, enfermeiros, motorista, cozinheira, então assim, muita gente de diferentes áreas querendo colaborar. Então tá aí a dica, né? Escreve lá para o voluntários.pmpc@gmail.com, envia seu currículo, havendo necessidade, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai fazer contato com você. É uma dúvida que sempre surge, eu preciso ter formação, eu preciso ter experiência. Gente, é trabalho voluntário. Acima de tudo, você precisa ter vontade de colaborar. A questão da formação e da experiência, isso vai ser avaliado pela equipe que vai ser responsável por esse recrutamento, caso ele realmente ocorra. E é óbvio, né? Você não vai colocar uma pessoa que não tem formação em medicina para atuar como médico. Então, dentro das habilidades de cada um e do preparo de cada um, essa força de trabalho vai ser utilizada, se necessária, da melhor maneira possível no enfrentamento aí à Covid-19, tá bom? Tá dado o recado. Agora, 11 horas e 12 minutos, a gente segue aqui com o nosso boletim Coronavírus Urgente e seguindo aí, né, seguindo nessa onda do voluntariado que a gente divulgou aqui dessa iniciativa da Secretaria Municipal, o Ministério da Saúde também abriu o cadastro para trabalho voluntário e o ministro Mandetta falou sobre isso ontem durante a coletiva. Os voluntários, e aqui são médicos, enfermeiros,
que a gente colocou para fazer o seguinte: profissionais que estão se disponibilizando para trabalhar na prevenção e combate ao Covid. Ele está aberto há 20 dias. Como que nós vamos trabalhar com isso? Nós vamos trabalhar disciplinando a Força Nacional de Emergência do SUS. Isso, quando entrar, serão pessoas que, por exemplo, a epidemia pode estar muito forte em São Paulo e eu posso ter profissionais que estão habilitados, que são pessoas habilitadas num estado que não esteja tendo. Nós vamos organizar para mandar, buscar, trazer, hospedar, pagar, que é uma turma que vai fazer eventualmente reforço para lá ou para cá, para ver se a gente consegue ter uma resposta mais articulada. Só de abrir, e aqui eu quero deixar um parênteses e uma aspas, só de abrir, sem divulgar igual a gente está divulgando aqui hoje, nós já temos esse cadastro aberto há 20 dias, nós já temos quase 3.000 pessoas, que são pessoas assim, estou bem, estou tranquilo, posso ir, estou a pé e a ordem. Então, fica aqui para vocês que são médicos de todo o Brasil, que querem ajudar, isso pode ser utilizado, pode ser um cara do Rio Grande do Sul que eu vou precisar dele no Nordeste ou vice-versa, é a gente fazer esse cadastro que seria um cadastro móvel para todo o Brasil. E também foi aberta uma chamada pública para pesquisas realizadas via CNPq. A saúde hoje publicou o edital, que é o pessoal da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação, aonde ela publicou o edital de alunos de saúde, dos cursos de medicina, fisioterapia, farmácia, que estão entre o 5º e o 6º ano de medicina, além dos alunos do último ano do curso de graduação de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Esses que estão no último ano de enfermagem, fisio e farmácia e no 5º e 6º ano de medicina, eles terão direito, se eles se inscreverem, eles participarão tendo direito a receber uma bolsa de acordo com a carga horária que forem trabalhar. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Lá no passado eu fui acadêmico bolsista. Isso quem estudou no Rio de Janeiro sabe do que a gente está falando, da antiga SUSEME. Alguma coisa com aquele formato. E os alunos do 1º ao 4º ano do curso de medicina, os alunos do curso de farmácia, física e enfermagem, que não estejam cursando o último ano, também poderão participar. Eles receberão um certificado de participação, 10% de pontuação no ingresso em programas de residência. Para quê? Esses alunos têm que vivenciar esse momento. É um momento ímpar da vida. Eles não vão estar em contato, nenhum desses alunos poderão participar sem estar supervisionado por profissional de saúde habilitado, como é o acadêmico bolsista. É para que eles possam participar. Se eles vão participar na teleconsulta, por exemplo, se eles vão participar no Posso Ajudar, se eles vão participar dentro das áreas frias que a gente chama do hospital, enfim, analisando caso a caso, é facultativo, eles se inscrevem dentro dessa plataforma. Eu acho que vai ser um grande aprendizado para aqueles que querem dedicar a sua vida a salvar vidas na área de saúde. E a gente tem aqui, né, agora 11h16, o registro de mais participações. O Antônio Márcio Almeida, estou aqui, bom dia. Informações muito úteis para podermos decidir como proceder adequadamente. Muito obrigada, Antônio, pela sua participação. Rose Gouveia e Lena Conciliere estão assistindo com você. Que legal, continuem aí. E o Vitor Munhoz diz: assustador é ver o que está acontecendo em Nova York. Corpos amontoados em caminhões de refrigeração. O povo tem que ficar em casa porque a tendência é piorar. Não subestime essa doença. Se cuide sim. Com certeza, Vitor. Inclusive, essas são as orientações dos especialistas em saúde, essas são as orientações da Organização Mundial de Saúde e do nosso ministro da Saúde também, o Luiz Henrique Mandetta. Muito importante a gente não se descuidar nesse momento. E a gente teve ontem aqui em Poços mais um drive de vacinação contra a influenza. Atualizando aqui as informações, gente, ainda tem algumas poucas doses disponíveis ali no posto do Parque Pinheiros, que fica na rua Afonso Tramonte sem número, no Kennedy 1, que fica na rua Pirita 116, e no Kennedy 2, na rua Estanho 195. Algumas poucas doses disponíveis, né, para quem morar perto desses postos, ou para quem tem carro e consegue se deslocar. Tá aí uma oportunidade de se vacinar.
As doses ontem no drive foram 1.500 doses aplicadas, o estoque se esgotou no início da tarde. O prefeito Sérgio Azevedo esteve lá no drive e registrou o trabalho de todas as equipes da saúde, Secretaria de Serviços Públicos, Guarda Municipal e também Polícia Militar. Tudo bem, gente? 9h15 da manhã, já estamos desde as 8 fazendo a vacinação aqui na rodoviária, seguindo essa ideia que nós tivemos aí de fazer o drive-thru, que está sendo um grande sucesso. Provavelmente até agora foram as 1.000 doses e vamos conseguir atender bastante gente. Com essa semana a gente completa praticamente 20.000 pessoas já imunizadas, os idosos, que é o principal grupo de risco, e até semana que vem nós vamos estar concluindo esse grupo e aí depois posteriormente passar as outras pessoas para que nós possamos imunizar toda a nossa cidade. Então agradeço todo mundo aí que está tendo essa compreensão. Lógico, todo mundo quer vacinar ao mesmo tempo, a gente não tem condições de fazer isso, então vamos escalonando. Então está aqui bem organizadinho, são 4 grupos com 2 cada um, então são 8 pessoas sendo vacinadas simultaneamente, está indo bem rápido, o pessoal está colaborando, entendendo que é uma situação realmente atípica, mas que está dando certo. Então é isso, agradeço você, vamos continuar em casa, vamos completar essa quarentena que nós estamos fazendo aí e após aqui alguns dias, aqui algumas semanas no máximo, se Deus quiser nós vamos poder flexibilizar isso e aos pouquinhos a nossa vida vai voltando ao normal. Obrigado a todos, vamos juntos vencer esse desafio aí. Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde espera a chegada de mais doses para continuar com a campanha, mas nessas 2 semanas aí, pelo menos 17 mil pessoas já foram imunizadas na cidade. Lembrando que o público dessa primeira etapa é composto por idosos com mais de 60 anos e profissionais da área da saúde. Lembrando mais uma vez, né? Postos de saúde do Parque Pinheiros, do Kennedy 1 e do Kennedy 2 ainda tem algumas poucas doses que estão sendo aplicadas para idosos com mais de 60 anos e para profissionais de saúde. A gente tendo mais informações, com certeza a gente vai atualizar aqui no nosso boletim. E agora voltando a falar sobre fake news, né? Inclusive a Prefeitura lançou uma campanha de combate às fake news. A gente traz aqui hoje a sugestão do portal da Fundação Oswaldo Cruz, né? Que é uma instituição que tem trabalhado também de forma muito séria no combate à Covid-19. O portal da Fundação Oswaldo Cruz tem uma seção de perguntas e respostas, onde você pode se informar. São perguntas e respostas, inclusive, baseadas em fake news. Então, é uma maneira de desmentir fake news, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. O coronavírus foi criado em laboratório e é semelhante ao vírus HIV? E aí o portal responde, essa informação é falsa, não há nenhum registro científico que indique essa semelhança e muito menos que o vírus foi criado em laboratório. Um estudo publicado na renomada revista Lancet fez uma descrição de 10 sequências genéticas do novo coronavírus, que demonstrou uma similaridade com o vírus SARS, tendo o morcego como hospedeiro original e como hospedeiro intermediário, animais do mercado de Wuhan, né, ali da China, de onde teria se originado essa situação toda que o mundo enfrenta. Então acessa lá portal.fiocruz.br/pergunta, tem inúmeras respostas para inúmeros boatos, fake news e até situações que realmente fazem sentido, e o portal então informa e esclarece com embasamento científico, né, e não com achismo, com opiniões de pessoas que não são preparadas para opinar nesse momento aí que é muito sério. Tá aí então a nossa dica. A gente segue aqui com o nosso boletim, agora trazendo aí 2 opções, né, para você que depende do delivery, que está querendo tirar a folga da cozinha nesse isolamento social. A gente tem o EIE, que já está servindo almoço das 11 da manhã às 2 da tarde, 2 opções de cardápio, e lembrando que você deve encomendar primeiro por telefone, gente, de acordo com o decreto municipal. Eu tenho que encomendar primeiro por telefone, aplicativo, antes de ir buscar, exatamente para evitar, né, de eu chegar até esse estabelecimento, ficar lá aguardando, aglomerar com outras pessoas. Então, precisa pedir pelo 3722-9135 ou então pelo WhatsApp ali do restaurante EIE, que é o 99995-3705, tá? Já tá servindo desde as 11 da manhã até as 2 horas da tarde. Agora uma dica para mais tarde, né? Finalzinho do dia, aquela janta diferente, o Abaiuca Lanches, que também está trabalhando com esse sistema de delivery, né?
A Baiuca fica ali na Rua Paraíba 636, mas antes de ir retirar o seu lanche, caso você não queira receber delivery, você deve ligar no 3712-6267 e fazer o seu pedido, tá? Muito importante nesse momento a gente fortalecer, né, comerciantes locais, empresários locais, para que todos possam ter os impactos dessa crise minimizados e tenham mais condições de, inclusive, se recuperar após esse momento aí de parada e de isolamento, tá? Ficam aí, então, duas dicas para você. Agora, 11 horas e 23 minutos, a gente falou aqui ao longo da semana também sobre uma novidade no combate ao coronavírus, que é o uso da inteligência artificial, até com o objetivo de resguardar profissionais da saúde que estão nessa linha de frente. Ontem, o ministro Mandetta também trouxe mais informações sobre o uso dessa tecnologia. O TeleSUS, que é todo o conjunto de tudo que tem de telemedicina, 136. No 136, você aciona o aplicativo Coronavírus, acessa o site, poderão receber orientações sobre diagnóstico, tratamento, sem sair de casa, evitando risco de contágio local entre pacientes e profissionais da unidade de saúde. Esse é o grande objetivo, a pessoa saber que a gente está olhando, está cuidando e que ela pode atravessar esse momento e ela saber que ela tem um canal aonde ela pode. Eles podem procurar o serviço para sentir sintomas do coronavírus, como febre, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória. E na busca ativa, que é nós disparando mensagem, será possível identificar pessoas vulneráveis com sinais e sintomas, ligações para 125 milhões de brasileiros. Aqui eu peço ao ministro Braga e ao ministro Marcos que as telefônicas, por conta de lei de proteção de dados, elas não querem deixar os dados disponíveis. Ou seja, eu chamo para uma pessoa, é um serviço automatizado, identifico que aquela pessoa tem necessidade e para eu avisar a Secretaria de Saúde, avisar o Departamento de Saúde, essa pessoa mora na rua tal, endereço tal, a gente busca pelo número do telefone a base de cadastro onde tem essa informação e remete para a Secretaria de Saúde. Então eu peço aqui para as telefônicas, para os grandes troncos, que disponibilizem isso. Se houver necessidade de nós regulamentarmos que em caso de epidemia, como nós estamos vivendo, isso passa a ser público, porque não tem outro jeito de você localizar tão rápido. Se eu for pedir onde a senhora mora, qual o número da sua casa, qual o número do seu CEP, quer dizer, pelo número do telefone, aquele telefone eu caio no endereço onde ele está registrado. Podemos ter erro para cá ou para lá? Podemos, mas já teríamos o dado do nome da pessoa, do CPF, enfim, teremos aqueles dados. Precisamos dar agilidade para esse profissional. Registrar mais algumas participações, a Rosângela Zanesco, a Valéria Madeira, também aqui com a gente, muito obrigado. O Azer Faria, parabéns pelo programa, bom dia. O Dornelis Passarelli também aqui com a gente. O Azer comenta que o prefeito está fazendo o papel dele, que é cuidar da população. Realmente, né? É isso que a gente espera aí de prefeitos, governadores e inclusive do presidente da República, né? Austeridade, tranquilidade, mas pontualidade em ações que deem mais segurança para a população. É isso que a gente espera e é isso que a gente, inclusive, cobra aqui no nosso programa, tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Pessoal, a gente vai finalizar hoje a participação também do Luiz Henrique Mandetta, né, o ministro da Saúde, que, inclusive, tem tido sua popularidade crescente, cada dia mais crescente nas redes sociais. Acredito eu que por conta do posicionamento sério, técnico e muito pontual, muito transparente, né? São maneiras de trabalhar que realmente trazem segurança e trazem confiança para nós que estamos aqui na ponta de todo esse processo, né? E o Mandetta falou ontem na sua coletiva sobre a falta de medicamentos de proteção individual, um problema sério que preocupa, porque se esses profissionais da saúde não estiverem protegidos, a chance deles se contaminarem aumenta em muito. E cada baixa que você tiver no sistema de saúde de profissionais doentes, são profissionais a menos para atender a população no momento de extrema necessidade. Então o ministro também alertou sobre isso. Teste rápido, que é teste de anticorpo, eles não têm, eles têm assim, quando eles dão o positivo, eles resolvem o nosso problema.
mas eles têm um índice de sensibilidade que dá falso negativo. Então, às vezes, o resultado negativo no teste rápido, ele não é sentença de que é negativo. Já no outro, que é a PCR-RT, ele tem uma sensibilidade muito mais alta. Então, quando ele fala que é positivo, quando fala que é negativo, sendo que o negativo ainda tem uma margem de falso negativo, mas é muitas vezes menor. Nossa estratégia é dupla. Essa dos testes rápidos, nós vamos usar muito para ficar testando sequencial, principalmente trabalhador, fazer inquérito rápido. Ah, mas ele só dá 40%, 45%, 38% de sensibilidade no 6º dia, no 7º dia, no 8º dia. Ok, se a gente faz em rodada, a gente vai aumentar muito a nossa percepção e aí a gente faz o trato estatístico disso e utiliza isso como uma boa ferramenta de auscultar a dinâmica da sociedade, ok? Mas nós vamos investir muito, o Wanderson vai colocar aqui na área técnica, na grande estratégia que a gente está fazendo com os laboratórios privados, que é realmente, nas cidades acima de 500 mil habitantes, fazer a PCR-RT, passar drive-thru, coletar, baixar o aplicativo, levar para São Paulo, rodar e em 24 horas devolver no aplicativo. Esse é que a gente acha que esse é o que a gente estava sempre trabalhando para fazer dessa maneira. O teste rápido veio numa parceria muito comemorada da iniciativa privada que se disponibilizou, nós conseguimos trazer, agradeço a Vale do Rio Doce, agradeço ao setor bancário que tem doado esses kits, nós vamos recebê-los e vamos saber usá-los e tirar deles o máximo de informação que eles podem nos dar. Estão aí então as palavras do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, praticamente diariamente aqui com a gente também, né? Trazendo informações técnicas e muito pontuais aí para a gente ter aí a real noção do momento em que vivemos. Registrar aqui as últimas participações, o Ricardo Fassi, Simval Garcia, Jonathan Alvise, e a gente tem aqui uma mensagem da Helena Pereste. Bom dia, como é bom assistir um jornalismo sério, parabéns. Muito obrigada, Helena, é muito bom receber mensagens como essa, né? São, sem dúvida, o combustível aqui para o nosso trabalho e para a continuidade do nosso projeto. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje, como tem sido também ao longo desses últimos dias, falando de solidariedade. Dessa vez, uma campanha de arrecadação que está sendo realizada no Fórum de Poços de Caldas, né? Produtos não perecíveis de limpeza e higiene pessoal. Então, estão aí algumas sugestões, né? Arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, fubá, farinha de trigo, biscoitos, sabonete, papel higiênico e pasta de dente estão entre os produtos aí solicitados para doação. E atenção, gente, as doações elas devem ser colocadas em uma caixa que está do lado de fora do fórum, das 8 da manhã às 6 da tarde. O fórum fica na Rua Pernambuco, 707, bem no centro aqui de Poços, e o telefone para mais informações aí, ó, 3729-0900. Essas doações serão entregues ao CRAS, né, que é um serviço da Secretaria de Promoção Social, que está cadastrando famílias para fazer a distribuição de alimentos dentro dessa corrente de solidariedade, porque a gente sabe que muita gente vai precisar de ajuda, tem muita gente que não está podendo trabalhar, não está podendo sair de casa, então a orientação agora é ajudar essas pessoas para que elas também possam enfrentar esse momento, né, com carinho, com conforto, com dignidade. Então tá aí a nossa dica. Agora, 11 horas e 31 minutos, eu encerro agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, a participação de todos vocês, e a gente espera voltar amanhã, se Deus quiser. Um beijo para vocês e até lá!